Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal, mais uma vez, Pedro Júnior com vocês. E hoje nesse vídeo aqui eu quero desmistificar alguns preconceitos a respeito das gorduras. Muitas pessoas estão chegando no canal agora, muitas pessoas estão se inscrevendo agora. Depois, eu já fiz um vídeo falando sobre a gordura, mas faz muito tempo atrás ele foi pouco acessado e é bom até que a gente dá mais uma upgrade nesse conceito da gordura. Muitas pessoas têm muito medo da gordura nos nossos dias e os que estão adentrando a dieta cetogênica, alguns ainda estão meio assim que confusos com a questão da gordura e até mesmo na questão da gordura saturada e da gordura insaturada. Porque a gordura saturada é tida como a vilã da alimentação que entope as nossas artérias e causa todos os problemas relacionados ao coração, ao cardiovascular, ok? Então, já que surgiu essa pergunta, eu acho que foi ontem, nos comentários do vídeo, eu resolvi fazer, tentando explicar aqui ao máximo para que a gente entenda essa questão de gordura saturada e gordura insaturada. Primeira coisa que nós devemos saber é que as gorduras são lipídios, ou seja, lipídios, a palavra lipídios ela se divide em vários aspectos e um deles é a gordura. Aí nós temos os fosfolipídios, temos os esteroides e alguns outros, mas nós vamos falar em específico sobre as gorduras. As gorduras que nós comemos na nossa alimentação ou que nós armazenamos no nosso corpo como forma de energia são guardadas, elas são estocadas na forma de triglicerídeos, triacilgliceróis, que eu já expliquei em alguns vídeos. Então vamos direto ao assunto da gordura saturada e da gordura insaturada. Bom, nós temos a gordura que se divide em saturada e gordura insaturada. E nós temos também uma outra classe aqui que são as gorduras trans, as gorduras transgênicas. A gordura saturada, ela é uma molécula de gordura em que todos os carbonos da molécula estão saturados de hidrogênio. Ou seja, ela está toda saturada de hidrogênio em cada átomo de carbono. Por isso que a gente chama ela de gordura saturada, tá ok? A gordura insaturada, ela tem variações em que um carbono se liga ao outro sem estar com o hidrogênio, ok? E as gorduras insaturadas, ela se divide em monoinsaturada, que está aqui, e poliinsaturada. As poliinsaturadas têm mais de uma ligação dupla, onde não tem o hidrogênio. As poliinsaturadas nós colocamos os ômegas, ômegas 6, ômegas 3, ômegas 9, tá ok? As gorduras saturadas e as insaturadas fazem parte quase que de todos os alimentos que nós conhecemos. É claro que alguns alimentos têm uma quantidade maior de gordura saturada e alguns outros alimentos têm uma quantidade maior de gorduras insaturadas, que são divididas em mono e poliinsaturadas. As gorduras transgênicas são aquelas que foram modificadas a partir do processo de hidrogenação da molécula. Na verdade, essas gorduras trans, a maioria delas são gorduras poliinsaturadas que foram hidrogenadas para conservação. A maioria das vezes para conservação lá no supermercado. As gorduras transgênicas estão todos os óleos vegetais que nós temos lá no supermercado. Essas são as gorduras trans, que a princípio são muito maléficas para a saúde. Mas é tido também que as gorduras saturadas também são muito maléficas para a nossa saúde e para o coração. A pirâmide alimentar, ela estima que você pode comer até 30% da sua alimentação em gordura. E desses 30% em gordura, somente 10% você pode comer de gorduras
saturadas, ok? Porque é tido ainda na mente de todos que a gordura saturada é a causa do entupimento de artérias. Ok, vamos lá. Só que existe um detalhe muito interessante que eu queria que você visse comigo aqui. As gorduras saturadas, na sabedoria convencional, são as gorduras de origem animal, ok? Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão falar, não, gordura saturada é gordura que provém das carnes dos animais. Ok. E as insaturadas? Não, as insaturadas são aquelas que vêm dos vegetais. Mas será que isso é verdade ou existe alguma exceção à regra? Bom, vamos então o abacate vezes o bacon. O abacate, ele contém uma proporção maior de gorduras insaturadas do que de gorduras saturadas. Porém, o bacon é meio que irmão do abacate, porque o bacon também contém uma quantidade muito maior de gorduras insaturadas do que gorduras saturadas. Ou seja, a gordura do bacon, 60% da gordura do bacon é gordura insaturada. E o abacate também. Mas, como nós temos essa ideia de que os vegetais possuem as melhores gorduras, a gente acha que isso não é verdade. Só que quando as suas células estão no processo de beta-oxidação, que estão oxidando esses ácidos graxos para formar energia, as suas células não sabem que a gordura que você está comendo veio do bacon ou veio do abacate. As suas células só conhecem as moléculas de gordura poliinsaturada, monoinsaturada ou saturada. Agora, a origem a sua célula não sabe. Então, tanto faz você estar comendo bacon como abacate, para a sua célula é a mesma coisa, porque as moléculas de gordura são as mesmas e as quantidades são bem parecidas entre o bacon e o abacate. O óleo de coco. O óleo de coco é um vegetal. E o óleo de coco ele tem 90% das suas gorduras é gordura saturada. Ok? O óleo de coco ele é predominantemente saturado, 90% gordura saturada de cadeia média. Enquanto aqui o azeite de oliva, que é um vegetal também assim como esse daqui, o coco, ele tem 80% da sua gordura de gordura monoinsaturada, ou seja, insaturada, monoinsaturada. Então o que a gente quer dizer com isso aqui é o seguinte: as suas células não fazem separação entre vegetal e animal, elas só conseguem distinguir moléculas de ácidos graxos. Não há diferença nisso daqui. Gordura saturada é tida como vilã, mas as células do nosso corpo, as membranas celulares do nosso corpo, são revestidas, ou seja, usam uma grande parte de gorduras saturadas na sua estrutura molecular. Ou seja, a estrutura das células é composta de gordura saturada e algumas outras gorduras. Todas as carnes, em geral, todas elas, se você for pesquisar em qualquer tabela nutricional, você vai ver que as carnes, a maior parte da gordura presente nas carnes é gordura insaturada. Ou seja, mais de 50% da gordura das carnes são gorduras insaturadas. O único produto, o único alimento que tem uma porção maior de gorduras saturadas do reino animal são os queijos e os laticínios. Os laticínios em geral. Tirando o coco aqui que eu já falei. Uma outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é a porcentagem de gordura do leite materno. O leite materno, ele possui 50% de gordura. Ou seja, entre carboidratos, proteína e gordura, 50%, metade do leite materno é gordura.
E desse percentual de gordura do leite materno, 45% dele é gordura saturada. E as crianças precisam se alimentar do leite materno. Seria necessário, seria bom que eles usassem isso até os 2 anos de idade. Só aqui dá pra gente ver que a tabela nutricional já está fora do eixo, porque daqui a metade é gordura. A metade do alimento da criança é gordura, ok? Outra coisa interessante é o cérebro. O nosso cérebro é composto cerca de 60% de lipídios, de gorduras, entre gorduras saturadas, não insaturadas e também fosfolipídios. Daí dá para você ver a importância da gordura na nossa alimentação. Mas infelizmente demonizaram a gordura e disseram para nós que a gordura não presta e dizem que nós devemos comer só de 15 a 30% de gordura na nossa alimentação diária. Uma outra coisa interessante de se analisar aqui é concernente ao colesterol, porque o pessoal tem muito medo também do colesterol. Então, as gorduras saturadas, elas fazem o seguinte: a gordura saturada ela faz aumentar o LDL, que é considerado colesterol ruim, mas ela faz também aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Ou seja, você tem aumento de HDL, você tem aumento de LDL e aumento de HDL com a ingestão de maior quantidade de gordura saturada. Agora, os carboidratos, já se sabe disso por pesquisas, que os carboidratos fazem aumentar o LDL, mas não fazem aumentar o HDL, que é considerado o colesterol bom. Outro detalhe a se observar é que a gordura saturada, ela faz com que as partículas de LDL sejam partículas grandes e flutuantes na nossa corrente sanguínea, enquanto a ingestão de grandes quantidades de carboidrato, as partículas do LDL são pequenas e mais densas, propícias a parar no caso que a gente tem a aterosclerose, ou seja, elas entopem as artérias. Enquanto as partículas de LDL maiores e flutuantes é menos propensa a acontecer esse tipo de coisa. E isso só acontece, você só tem LDL, partículas grandes flutuantes, quando você ingere gordura saturada, e o HDL só aumenta com gordura saturada. Os medicamentos para baixar o LDL, eles só conseguem fazer alguma coisa no LDL, mas no HDL eles não conseguem fazer nada. Então, essa foi uma explicação assim meio que grosseira e rápida para vocês terem uma noção do que realmente é a gordura saturada. Não é o vilão que nós achávamos que fosse. Você pode olhar para a nossa história, a história da humanidade, a história do ser humano, e essa ideia de que isso aqui faz mal para nós não tem nem 100 anos de idade, enquanto a humanidade tem milhões de anos de idade, e antigamente o pessoal não se preocupava com esse tipo de alimentação, com esse tipo de coisa, e nos nossos dias, segundo a teoria de consumir pouca gordura, principalmente saturada, era para ninguém ter problemas cardiovasculares, porque o pessoal com medo da gordura não está comendo gordura. E quanto menos o pessoal come gordura, mais problema o pessoal está tendo nos problemas cardiovasculares. É a doença que mais mata no mundo, é a doença cardiovascular. Se essa questão da gordura fosse verdadeira, esses índices de mortes cardiovasculares eram para ter caído drasticamente, mas não caíram, infelizmente. Então tem alguma coisa errada aí nesse conceito geral de que esse tipo de gordura faz mal para a nossa saúde, ok? Grande abraço para você, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like aí, compartilhar, formar uma playlist aí no seu canal para ajudar a divulgar os vídeos. Um grande abraço.